Olá pessoal, passando aqui para explicar o tópico 4 do trabalho aí da turma de saneamento básico 2020/2, turma C01. O tópico 4 ele trata da bacia de captação, tá? Bacia de captação, ela se refere a um manancial que vai fornecer ao sistema de abastecimento de água a matéria-prima, a água bruta para atender às demandas da cidade aí que está trabalhando. Esse tópico ele prevê que deve-se, primeiro, determinar o ponto de captação, onde será a retirada de água para atender a demanda da cidade. Esse ponto foi fornecido para todos por meio de um arquivo com as coordenadas geográficas de cada um dos pontos de captação das respectivas cidades. Então, a partir desse ponto de captação, deve-se fazer a delimitação da área da bacia de captação e, em sequência, calcular a vazão outorgável disponível naquele ponto de captação, disponível naquela seção do curso hídrico, tá certo? Então, relembrando rapidamente aqui o conceito de bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, ela tem aqui, ó, conforme vocês podem ver, esses elementos principais. O rio, normalmente o curso d'água, né? Pode ser um córrego, um rio, um ribeirão, enfim, o nome que não é o determinante, é um curso hídrico superficial. Depois nós temos aqui as margens, né, que são as áreas territoriais aí que confrontam com esse curso d'água. Temos o talver, que é o ponto mais baixo aqui dessa bacia hidrográfica, normalmente localizado aqui no fundo do rio, o ponto de menor cota dessa bacia hidrográfica. Temos as vertentes, né, que é por onde escoa a água de chuva nessa bacia hidrográfica na direção do curso d'água, sendo que nessas vertentes podem surgir também, podem ser formados outros cursos d'água afluentes a esse principal que está sendo analisado. Tá? O mais importante nessa figura são os interflúvios, ou seja, esses pontos de maior elevação, de maior cota, que corresponde aos divisores topográficos das bacias hidrográficas, de uma bacia hidrográfica. Né? Então, eles por meio desses interflúvios, por meio desses pontos mais elevados, desses divisores topográficos que nós iremos fazer a delimitação da bacia hidrográfica, tá? Então, lá no mapa, a gente vai determinar a área da bacia a partir desses divisores topográficos, também chamados de interflúvios. E também temos o leito aí do curso d'água, tá? Lembrando que as bacias hidrográficas, elas não são isoladas, né? Então, aqui só um corte também transversal de um determinado terreno. Aqui a gente tem duas bacias hidrográficas, essa desse curso hídrico principal aqui do lado esquerdo e essa outra do lado direito, né? Tem aqui alguns subafluentes, né? Tá mostrando aqui. Aqui tem o interflúvio, ou seja, o ponto mais elevado que divide essas duas bacias hidrográficas. Cada uma delas também tem aqui do outro lado seus interflúvios, seus divisores topográficos. Então, só para vocês visualizarem aqui como se dá essa questão. Para a gente delimitar essa bacia hidrográfica, nós iremos utilizar o software Google Earth. Portanto, vocês devem fazer o download, bem como a instalação desse programa no computador de vocês. Tá? Aqui no meu computador já está instalado, o processo de instalação é muito simples, vocês entram aí na internet, procuram aí no próprio Google, onde está disponível o setup para baixar e instalar esse arquivo no computador de vocês. Então, cliquei lá, abri o programa, né? O programa é esse aqui, dá para a gente ver aqui o globo terrestre, né? Vocês podem pesquisar aí para outras atividades também usando esse programa. E aqui, ó, eu vou pesquisar pela cidade que eu vou delimitar a bacia. No caso, vai ser para a cidade de Piracanjuba, tá certo? Então, eu vou pesquisar aqui para ele já ir direto na cidade de Piracanjuba, não perder tempo de ficar procurando essa cidade no mapa. O próprio software já busca aqui, ó. Então, nós temos aqui a cidade de Piracanjuba, tá certo? Dá-se para ver aí a área urbana. E agora nós precisamos, então, inserir o ponto de captação, tá? Para inserir esse ponto de captação, a gente vai usar esse marcador aqui, ó, adicionar marcador aqui do Google Earth. Então, vou abrir aqui, ó, ele
pode posicionar em qualquer lugar, isso é de menos. Vou dar um nome para esse ponto, vou chamar de ponto de captação, porque ele vai ficar aonde acontece a captação. E aqui veja que a gente tem latitude e longitude. Então eu vou apagar essa latitude que está aqui e vou pegar aquela latitude que foi fornecida para vocês nesse material, para cada uma das cidades. Aí, exemplo, então só para vocês acompanhar, a cidade de Piracanjuba. Então, primeira coordenada corresponde à latitude, vou copiar e vou colocar aqui nessa janela. E segundo, ele pede a longitude. Então, da mesma maneira, vou copiar aqui o valor que foi informado e vou inserir aqui também nesse local. Olha lá que o ponto já deslocou e foi para o local aonde deve ser o ponto de captação da cidade. Então, aqui vocês podem ver o ponto de captação, tem um curso d'água passando aqui, tá certo? Então, a partir desse ponto, agora, eu vou delimitar a bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? Que é a área territorial, tá? Lembrando que é uma bacia hidrográfica, é uma área, então eu preciso delimitar essa área territorial. E o que vai permitir a delimitação dessa área? A identificação dos interflúvios, tá? Dos pontos mais elevados. Então, para isso, para facilitar a vida de vocês, aqui o Google Earth permite uma visualização em 3D. Vocês vão vir aqui em visualizar, na verdade, vão vir em ferramentas primeiro, opções, aí vocês vão vir aqui em terreno, aí tem a opção aqui ampliar elevação. No caso, quando vocês abrirem de vocês, vai estar o número 1 aqui. Aí vocês apagam e colocam o número 3, porque isso aqui vai ampliar a visualização das imagens de 3D. Ou para a gente conseguir ver a topografia do terreno de uma maneira mais clara. Manda aplicar, dá um OK, fechou, né? Então, olha só, quando você habilita isso aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, dá para a gente ver aqui no relevo, ó, a divisão, no relevo, a topografia, né? A gente consegue ver aí os pontos mais elevados. Então, isso facilita bastante a nossa visualização. Vou girar aqui, ó, essa ferramenta que eu estou girando. Eu estou pressionando a tecla Ctrl e utilizando o mouse aqui para girar através do scroll, através da bolinha do mouse, tá certo? Pode usar setas também. E para inclinar a área, a gente pressiona o Shift e também eu uso o scroll aqui do mouse, a bolinha do mouse, ou também as setas para cima ou para baixo, tá? Então, posicionei aqui de uma maneira que eu consigo ver, olha só, os cursos d'água que contribuem para esse ponto, ó. Então, tem esse curso d'água principal, tem esses outros, não sei se vocês conseguem perceber que aonde que eu estou passando a mão aí, ó, na tela, é onde está o leito do curso d'água. Como é que eu sei disso? Por conta da vegetação que ainda está preservada. Vocês podem ver que nessas regiões onde o curso d'água está passando, tem uma vegetação arbórea, ou seja, a mata, a galeria, ela está preservada. Nem todos os casos, né, mas a maioria está preservada nesse município, felizmente. E dá para ver também alguns represamentos que existem ao longo desses cursos d'água. Então, aqui são represas, tá? Então, eu consigo só de olhar essa imagem saber que esses pontos mais verdes, com esse verde mais escuro, que corresponde à área de floresta, mata, galeria, vegetação remanescente, é onde está passando o curso d'água. Então, para a gente delimitar, a delimitação ela vai ser feita a partir dos divisores topográficos, certo? Então, a gente tem que passar uma linha sobre esses divisores topográficos aqui, ó, tá? A gente vai contornar esses divisores topográficos. Para isso, a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, adicionar polígono, tá? A primeira coisa que vocês vão vir aqui é colocar a bacia, né? A bacia de captação. Vocês vão vir aqui estilo, vem aqui e coloca circunscrito, tá? Para facilitar a visualização aqui. Vou colocar uma linha, espessura da linha aqui em 2, também para facilitar a visualização, tá? Aí nós temos o ponto de captação. O ponto de captação corresponde ao exultório da bacia, ou seja, o ponto de interesse a partir do qual eu vou delimitar essa bacia, tá? O exultório, muitas vezes, ele é a foz do curso d'água, mas para a gente o exultório é onde está sendo realizada a captação, nosso ponto de interesse. Então, para a gente delimitar, ó,
eu cliquei ali no ponto e apaguei ele de novo, né? Vamos voltar ali de novo. Vou lá, ó, adicionar bacia. Repetir o passo porque eu fechei a janela aqui, não sei porquê. Circunscrito 2. Então, deixa ela aqui, vou colocar aqui do lado. E quando você está selecionado essa opção, ó, você vai clicar aqui, ó, o Google Earth vai inserir esses pontos. Então, esses pontos, vejam, ele tem que passar sobre os interflúvios, sobre os pontos mais altos. Então, aqui a gente vai fazer meio que no olhômetro, tá? Só olhando aqui onde estariam esses pontos mais elevados. Para nossa sorte, nesse caso, esses pontos mais elevados estão coincidindo aqui, ó, com essas áreas onde tem uma determinada rodovia. Está virando uma bagunça aqui, porque ele não está seguindo a ordem, mas ele vai ter que seguir. Vou organizar aqui, clico aqui e vou então, ó, fazendo essa divisão. Veja, o que eu estou fazendo? Eu estou delimitando a bacia a partir do seu interflúvio, a partir do ponto mais elevado. Imagina uma chuva, uma precipitação aqui. Quando chove, parte da água vem para essa bacia e parte vai para aquela outra bacia. Outra coisa que a gente pode observar para fazer isso também é a elevação, que é o Google Earth, está vendo a seta, ele mostra, onde a seta está aqui, ó, ele mostra a elevação do terreno. Claro que é aproximado, tá, pessoal? Isso aqui não tem uma precisão topográfica, serve apenas para uma estimativa preliminar. Então, à medida que eu vou indo na direção mais alta, lá o que vai acontecendo com a elevação vai aumentando. Chega um determinado ponto que ela passa a diminuir. Então, ó, isso aqui é uma bacia. O ponto mais alto aqui, ó, é a cota 840, tá? Depois para lá ele já passa a diminuir porque está na outra bacia. Então, isso permite para a gente verificar se estamos passando essa linha no ponto mais alto. Ó, cuidado, aqui, ó, tem também uma região de nascente, ó, forma um outro curso que vai para outra direção, não faz parte dessa bacia. Então essa bacia aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, passando aqui, ó, 858, 56, 53, dá um zoom, ó. Então aqui ela já vai para aquela outra bacia ali. Então aqui, ó, aqui também é uma ferramenta interessante, ó, que dá para a gente posicionar adequadamente essa linha nos pontos mais elevados. Então aqui vira, porque ele já começa com outra bacia. Aquele ponto ali fugiu, custoso. Trazer ele de volta para cá. Então aqui, voltando então, né? Vou percorrendo aqui os pontos mais elevados dessa bacia. Estou delimitando a bacia a partir do seu interflúvio, a partir dos pontos mais elevados. Então, aqui também. É claro, pessoal, veja, isso aqui é uma delimitação aproximada, tá? É só para a gente ter uma ideia da área dessa bacia. No trabalho é necessário levantamentos mais precisos do que esse para definição da delimitação da bacia, mas isso aqui já serve para a gente ter uma boa ideia da área dessa bacia hidrográfica, tá? Então aqui já, ó, imagina aqui uma chuva, né? Parte vem para essa bacia, parte vai para outra. Lembrando que as bacias elas são contíguas, ó. Um outro curso d'água que faz parte de outra bacia. Então a nossa aqui, ó, também tivemos uma sorte, ó, que está aqui sobre a área. Esse curso d'água, essa vertente também está aqui, então eu vou seguir aqui por essa estrada vicinal aqui, até a gente chegar ao nosso exutório, ou seja, até o nosso ponto de interesse, que nesse caso é a captação. Coloquei um monte de pontos, deletei ali, só pressionar delete. Então aqui, pessoal, nós temos uma delimitação aproximada dessa bacia. Como é que eu delimitei? Eu passei essa linha, eu selecionei essa linha a partir da ferramenta chamada Polígono, disponível aqui no Google Earth.
permitiu fazer mais ou menos o traçado aproximado do interflúvio, dos divisores topográficos, dos pontos mais elevados dessa bacia hidrográfica. Ficou meio inclinado, mas provavelmente aqui, ó. Então, pessoal, isso aqui é uma delimitação aproximada dessa bacia. Ela foi delimitada, conforme já dito, pelos interflúvios, pelos pontos mais elevados, tá? Feito isso, eu vou puxar aqui aquela janela que eu escondi agora há pouco, vou dar um ok aqui, só para a gente ver, então, a nossa área. Então, toda essa área aqui, ó, imagina chovendo. Chuva que precipita aqui em toda essa região, parte vem para cá, é outra bacia, e a que vem para cá, está mais ou menos delimitado por essa linha branca aí, seria a delimitação dessa bacia. Clicando aqui novamente com o botão direito para abrir aquela bacia de novo, a gente pode aqui, ó, na aba medidas, ver qual é o tamanho dessa área. Tem várias unidades. Vai selecionar aqui a opção quilômetros quadrados. Nesse caso aqui deu 14,9. Então, 14,9, vou colocar aqui, ó, a área então da bacia, de acordo com a delimitação que nós fizemos, a área dela foi de 14,9, porque quilômetros quadrados. Vocês podem também e devem salvar uma imagem com isso aqui, ó. Vem aqui, clica com o botão salvar, não vai tirar print da tela, tá? Tem a opção de editar mapas, eu não vou, se vocês quiserem fazer, eles podem fazer, eu não vou fazer aqui por conta do tempo. Aí, selecionei, posso posicionar aqui de uma maneira que fique melhor a imagem, mando salvar a imagem, crio aqui bacia Piracanjuba, por exemplo, tá? Então, está salvo aí a bacia, que tem uma área de 14,9. Então, essa foi a delimitação da bacia, consequentemente, determinar a área dessa bacia, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver o que nós faremos com essa informação. O próximo passo aqui é verificar qual que é a vazão específica dessa bacia. Então, para determinar a vazão específica, eu vou disponibilizar para vocês um arquivo aqui, ó, que vocês vão abri-lo. Deixa eu mostrar como é que é esse arquivo. Foi um arquivo QSP, que é vazão específica, do formato KMZ, ou seja, que abre no Google Earth. Então, esse arquivo aí que eu acabei de abrir, ó, ele mostra o mapa de Goiás com as delimitações das principais bacias hidrográficas. Então, temos aqui a bacia do Rio Verde, Claro, Corrente, tem a bacia do Rio Turvo, tem a bacia do Rio Meia Ponte, tá? Então, esse mapa aqui ele mostra a delimitação. E para cada uma dessas bacias, se vocês olharem aqui, ele está informando qual que é a vazão específica, tá? Então, essa bacia de Piracanjuba, ela está bem na divisa aqui, por conta da escala, ela está metade na bacia do Rio Meia Ponte e outra metade na bacia do Corumbá. Mas se a gente for olhar com cuidado, esse afluente aqui, ó, esse curso d'água ele vem nessa direção, vem, ele vai formar aqui, vai contribuir para o Rio Piracanjuba, tá? E o Rio Piracanjuba, nesse caso aqui, ele é um afluente do Rio Corumbá e não do Rio Meia Ponte. Portanto, essa bacia hidrográfica aqui, embora lá no mapa ela apareceu metade na bacia do Rio Meia Ponte, metade na bacia do Corumbá, ela está inteiramente inserida na bacia do Rio Corumbá. Essa diferença, pessoal, é por conta da escala desse mapa, com as vazões específicas para o estado de Goiás. Ele deve estar numa escala de 1 para 100 mil, e aí, se você for olhar no detalhe, pode acontecer dessas diferenças. Então, sabendo aí que essa bacia ela está inserida no Rio Corumbá, nós iremos pegar a vazão específica dela para que nós possamos estimar a vazão específica dessa bacia de 4,73
litros por segundo por quilômetro quadrado. Veja que é uma vazão por unidade de área, tá? Então, nós podemos estimar a vazão disponível aqui, vazão disponível, simplesmente multiplicando, a área pela vazão específica, porque a vazão específica é uma unidade de vazão por área. Se eu multiplico pela área da bacia do meu interesse, definida pelo meu exutório, eu tenho então a vazão disponível naquele ponto de captação. Então a vazão disponível aqui seria de 14,9 vezes 4,73, que seria correspondente a quanto? 4,73 vezes 14,9 daria um total aí de 70, arredondando aqui, 70,5 litros por segundo. É claro que existem outros detalhes que é importante falar para vocês quanto a isso aqui, e eu farei isso durante a nossa próxima aula, quarta-feira, tá? O que vocês precisam fazer nessa atividade AED é isso aí, certo? Bom trabalho a todos vocês.